Já começou? Já. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Que Deus, na sua graça, guie os irmãos nessa noite. Essa noite onde nós vamos, através dos recursos que Deus tem nos possibilitado, buscar adorar o seu nome. Então, queria, nesse momento, convidar vocês para juntos abrirmos a palavra de Deus no texto da Escritura que se encontra só um momento. Se encontra lá em Romanos, capítulo 10, do versículo de número 10 ao versículo de número 11, apenas esses dois versículos. Romanos 10, versículo 10 e 11, versículos 10 e 11, que dizem assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém. Espero que os irmãos que creem em Cristo continuem firmes na verdade dele, porque a palavra, como nos diz, aquele que crê no coração confessa com a boca. E eu espero que aquilo que saia da boca dos irmãos nessa noite não seja frívolas palavras sem sentido, mas palavras que de fato revelem aquilo que vocês são, aquilo que nós somos, filhos de Deus. Então eu quero nesse momento, irmãos, para de fato pedirmos a graça de Deus para esse culto que nós vamos prestar ao nosso Pai, através dessa live. Eu quero convidar vocês para orarmos juntos ao nosso Deus, rogando assim a sua graça para todos os momentos de adoração que vamos prestar a Ele. Vamos orar, irmãos? Baixemos as nossas frontes. Vocês onde estão aí na internet, temos alguns irmãos aqui juntos conosco e nós vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, estamos felizes, Pai, por termos chegado ao final desse primeiro dia da semana. Chegamos protegidos,
cuidados, alimentados por Ti. O Senhor nos guiou até agora, e na confiança deste guiar, desse acompanhamento, é que nós iniciamos essa semana. Iniciamos com alegria de saber que nós somos povo Teu, povo separado do mundo, para vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, nós estamos aqui humildemente suplicando nesse momento, por cada um de nós, por nós que somos fracos, miseráveis, pecadores, que carecemos da Tua misericórdia. Suplicamos que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude a prestar tributo sincero, verdadeiro, que não seja apenas palavras da boca para fora, mas que seja a expressão real daquilo que sentimos por Ti. Nos leva a Te adorar verdadeiramente. É o que pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria convidar vocês para nós cantarmos o hino de número 38. Hino de número 38. Que é o hino que tem título Louvores Sem Fim. Hino de número 38, Louvores Sem Fim. Então vou convidar os irmãos para nos ajudarem. Hoje eu tenho aqui a presença do Vitor, né, o nosso pianista, e o Vitor vai nos auxiliar no hino. Vai tocar, Vitor? Não, então, Felipe, você manda a brasa aí. Mil louvores rendam
Amém. Eu quero convidar todos vocês, mais uma vez, para orarmos. Nós já oramos ao nosso Deus, suplicando a Ele a sua orientação, mas agora nós vamos orar de maneira contrita acerca dos nossos pecados. Nós temos muitos atos que o Senhor Deus repudia, e nós nos entristecemos porque o Espírito Santo, Ele condena no nosso coração, Ele nos leva a reconhecer que aquilo que fizemos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, não agradou a Deus, e apenas o Senhor Deus mesmo que acusou e de fato disse que aquilo não agradava a Ele, é que pode nos perdoar. Então eu quero convidar vocês para nós orarmos mais uma vez. Queria convidar vocês a baixarem suas frontes. Os crentes tenham consciência daquilo que ofende a Deus, então orem ao Senhor Deus. Ele perdoa todo aquele que se aproxima dele de maneira contrita, entristecido por causa do pecado, pedindo o seu perdão, e com certeza Ele perdoa. E eu queria fazer o pedido ao nosso irmão presbítero Jefferson, para ele fazer uma oração, convidar ele para vir aqui à frente, para ele nos dirigir a Deus em oração. Nosso irmão presbítero Jefferson está aqui conosco hoje, e ele vai fazer uma oração ao nosso Deus de confissão de pecados. Grandíssimo Deus, eterno Pai, nós estamos agradecidos primeiramente pela salvação de Cristo Jesus. Agradecemos porque o Senhor é o Deus do amor, é o Deus soberano, é o Deus de misericórdia, de justiça, é o Deus que nos escolheu, mesmo antes do início deste mundo, para que possamos representar a Ti, e através da Tua maravilhosa graça nós vamos receber de forma totalmente gratuita, porque não somos merecedores, nós vamos receber a vida eterna morando contigo, Senhor. Nós somos gratos. Nesse momento também nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a nossa dependência a Ti, sabemos que somos fracos, sabemos que por ora ofendemos a Ti em nossas ações, no modo que nós falamos, através dos nossos pensamentos, na omissão de pregar o Teu Evangelho, e inúmeras vezes temos a oportunidade, mas não fazemos isso. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia, que a Tua fidelidade para com a Tua palavra, para com as Tuas promessas, possam derramar sobre nós essa bênção de misericórdia e de perdão, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão em suas residências nesse momento. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na igreja, depois de tantos meses, tantos dias, mesmo de uma forma somente para a transmissão. O Senhor nos agraciou com essa esperança, com essa bondade de, em breve, de acordo com a Tua vontade, estarmos reunidos como igrejas. Abençoe as demais igrejas reunidas também em Teu nome. Que eles possam também estar recebendo essa graça de ouvir a Tua palavra, de falar contigo, mesmo estando cada um em suas residências. Abençoe aqueles também que estão enfermos, aqueles que estão internados, aqueles que estão isolados em suas residências, aqueles que são do grupo de risco. Tu conheces cada necessidade, Senhor. Que a Tua bondade, que a segurança que só podemos receber de Ti, esteja junto com todos esses irmãos. Abençoe aqueles que estão enlutados também. Tu conheces cada um deles, em especial a família do presbítero Walter, lá da Bahia, que os seus filhos, que os demais familiares, que a sua esposa esteja recebendo nesse momento o consolo vindo de Ti. Obrigado por tudo, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria convidar vocês para cantarmos ao Senhor
nesse dia tão bom para nós, um dia maravilhoso em que a gente pode nos aproximar de Deus em confiança, e Ele nos chama também a cantarmos ao Senhor, a Ele, cantar a Ele. Então eu queria convidar os nossos irmãos, estão aqui hoje o Vitor, a Lucia, a Mari, eles vão nos auxiliar, eles se colocaram à disposição, e a gente fica muito feliz de ver os irmãos nos auxiliando, né, na questão do louvor, eles que auxiliaram por tanto tempo aí, né, nesses meses da sua residência lá da sala deles, agora eles estão aqui com a gente hoje. Então queria convidar vocês para cantarmos juntos ao Senhor. Então vamos louvar a Deus, os irmãos vão nos auxiliar nesse momento. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno,
orar ao Senhor Deus mais uma vez, pedindo a Ele a graça para esse momento em que vamos ler a palavra e que vamos ser instruídos por ela. Eu espero que o Senhor Deus nessa noite nos fale, que de fato tão precioso, nos colocamos na tua bendita presença, suplicando, Senhor, que tu nos fale. Pedimos que o Senhor nos corrija naquilo que precisa ser mudado, que o Senhor nos fortaleça nas nossas deficiências e que o Senhor nos dê um caminho mais excelente, em consideração a este caminho que muitas vezes o nosso coração tem seguido. É o que pedimos, não em nosso nome, mas em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu queria só fazer uma consulta, o Gé pode fazer uma observação aí. Se o pessoal do Instagram, eles estão tendo uma boa audição aí do áudio, né? A gente está usando um microfone novo aqui, então eu espero que o áudio esteja bom para vocês, viu? E espero que vocês estejam ouvindo claro, né? Como o pessoal também do YouTube, certo? Então nós estamos com os dois canais funcionando e espero que os irmãos que estão aí do outro lado estejam tendo a melhor condição de ouvir e também de ver aquilo que estamos fazendo aqui nessa noite. Meus irmãos, nessa noite, eu quero convidar vocês a abrir a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10. E eu quero trabalhar com os irmãos o seguinte tema nesse texto. Lucas 10, nós vamos observar do versículo de número 25 ao versículo 37. Eu quero trabalhar com vocês o seguinte tema: quebrando todo jugo racial. É isso que nós vamos falar nessa noite. Quebrando todo jugo racial. Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Assim diz a nossa santa palavra e perfeita palavra do Senhor. Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? E isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por e, vendo, também passou de largo. Também passou de largo, verso 32. Verso 33 diz: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou ele. No dia seguinte, tirou 2 denários do hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar.
Qual desses três te parece o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, o tema da mensagem de hoje é quebrando todo jugo racial. Irmãos, mais uma vez, nessa semana, eu volto a abordar do problema racial. Eu acho que precisamos ter que justificar a razão de ter que falar sobre isso. Hoje mesmo, quem teve acesso ao boletim da nossa igreja de hoje, com a pastoral, eu falei sobre isso. Por que a gente precisa falar sobre esse tema? Esse tema, como os irmãos sabem, é um tema que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tem causado muita tensão, muito conflito social, os ânimos estão acirrados, portanto, a gente precisa também dar uma posição acerca dessa questão. Como os irmãos sabem, todos devem ter visto canais aí da internet, também na TV, os protestos em torno da questão racial. Vocês devem ter visto o caso da morte de um homem chamado George Floyd, lá nos Estados Unidos, e de um outro chamado David Dorn, um policial também negro. 2 negros mortos no meio desse conflito racial. E nessa semana nós também vimos o caso de uma criança aqui no Brasil, lá em Recife, o menino Miguel, que foi deixado, menino negro, filho de uma mulher negra, pobre, foi deixado à mercê num elevador e dali aconteceu uma tragédia. Ele cai de um prédio de 9 andares. E tudo isso, irmãos, todos esses casos fortaleceram o debate em torno desse tema aqui no nosso país, no mundo inteiro, e o que nos leva a crer que nós temos sim que tratar sobre essa questão. Há muito caminho para percorrer no debate dessa questão racial. Há muitas pessoas, irmãos, que quando elas olham para essa questão racial e olham para a igreja, elas muitas vezes culpam a igreja por conta disso. Porque a igreja muitas vezes não teve uma postura firme e acabou causando mais problemas nesse sentido. As pessoas olham para a igreja, ela um sistema que de alguma forma impulsiona as desigualdades raciais, as desigualdades sociais, e isso faz com que as pessoas olhem para a igreja como algo a ser repudiado. Já eu vou te pedir esse microfone, que eu acho que fica... Som. Então, irmãos, como eu disse, as pessoas olham para a igreja e veem na igreja uma ferramenta de manutenção de desigualdades sociais. Martin Luther King Jr., um pastor negro norte-americano, que foi líder de um movimento que combateu o racismo lá nos Estados Unidos, tão impregnado na sociedade norte-americana, lá nos anos 60, ele certa feita disse a seguinte frase, eu queria que vocês dessem atenção a ela. Ele disse assim: eu tenho que admitir que passei por momentos em que fiquei muito decepcionado com a igreja e com o que ela fez nesse período de mudança social. Devemos encarar o fato de que na América a igreja ainda é a principal instituição segregada. Nos domingos de manhã, quando nos levantamos e cantamos "Para Cristo não tem leste ou oeste", nos encontramos na hora mais segregada dessa nação. Irmãos, uma frase muito forte. Eu queria dizer que o contexto em que o Martin Luther King ele cita essa frase, ele fala essas palavras, é um contexto muito pior que o nosso brasileiro. Eu acredito que a igreja evangélica brasileira nunca passou por problemas dos moldes que a igreja norte-americana já passou. Lá o caso é muito grave, irmãos. Foi entre os cristãos evangélicos
os protestantes norte-americanos, que nasceu a chamada KKK, a Ku Klux Klan. É uma palavrinha meio complicada de dizer, né? Mas é um movimento, é uma seita que nasceu dentro das igrejas cristãs, que pregava o ódio aos negros, o racismo. Eu acho que vocês já devem ter visto em algum filme, em alguma foto na internet, homens vestidos de branco com uma túnica, né, uma túnica branca e com uma máscara branca, né, com pontiaguda. E ali eram os cristãos protestantes pregando ódio a negros. A Igreja Presbiteriana da América, a chamada PCA, uma denominação presbiteriana dos Estados Unidos, em 1973, escreveu um posicionamento biblicamente vergonhoso, onde ela defendia abertamente nesse documento, que eu acredito que eles tenham uma dificuldade tremenda de esconder hoje, onde ela defendia abertamente a segregação racial. Veja, uma igreja presbiteriana. E ao mesmo tempo em que ela defendia a segregação racial, ela também defendia a autoridade da Bíblia, algo correto. Ela também defendia a integridade do evangelho contra o liberalismo teológico que estava tão forte nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ela pregava ódio contra negros. Esses casos, irmãos, não querem dizer que possam, talvez, estar existindo problemas dessa natureza no Brasil. Como eu disse, o caso lá nos Estados Unidos é outro. A colonização norte-americana foi muito diferente da do Brasil. Não houve a miscigenação, né, que nós temos na nossa nação, a mistura de raças. Lá as coisas ficaram muito mais nos seus quadrados, né? Branco no seu quadrado, negro no seu quadrado, e por aí vai. Não houve a mistura como nós temos no nosso país. Mas isso não quer dizer que nós não corramos o mesmo risco de ter segregação de qualquer natureza. Eu não estou falando aqui nem especificamente em relação a um negro, que pode sim acontecer, mas a qualquer raça, qualquer cultura, qualquer língua, porque isso está na nossa gênese. Eu falei para vocês na quinta-feira, quem esteve na live da quinta-feira, os irmãos viram que isso é da nossa natureza, desde que o homem ele começa a povoar a terra, ele começa a praticar escravidão, e logo a questão racial entra na questão da escravidão, que no princípio não era racial, mas logo ela se tornou predominantemente racial. Hoje nós não conseguimos mais desvencilhar uma coisa da outra. Escravidão está relacionada à questão de raça. Então, se a igreja do século 21 não buscar tratar esse problema e buscar cada vez mais ser uma igreja que integra a todos, independente da sua condição, ela ficará sob o julgamento de Deus. A igreja norte-americana, irmãos, pasmem, apenas 11% das igrejas dos Estados Unidos são multiétnicas. Apenas 11%. Então nós não podemos permitir que a igreja ela chegue ao patamar daquela que o reverendo Martin Luther King, lá nos anos 60, acusou. Uma igreja cúmplice do racismo, da perpetuação de desigualdades e injustiças sociais. As pessoas no mundo, irmãos, quando elas olham para a igreja e veem a igreja fazendo isso, as pessoas dizem: peraí, mas isso é religião? Então eu não quero. Se ser cristão é fazer isso, então eu não preciso desse Jesus. Se esse Jesus promove, né? Esse Jesus de vocês promove a disputa racial, então eu não quero. Um dos maiores desafios que nós temos é manter uma visão coerente entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós professamos, aquilo que pregamos. Às vezes a igreja fala sobre amor, sobre misericórdia, sobre amar o próximo no domingo, mas as pessoas não vivem isso. As
pessoas não praticam isso. Então a música e a pregação acabam se tornando inúteis, porque é apenas um discurso, porque no final das contas as pessoas não vivem isso na realidade. Então, isso não é um problema, como lá nos Estados Unidos está acontecendo, né? O discurso em torno do white problem, é um problema do branco. Não é um problema do branco, é um problema do coração humano, porque também há disputa racial dos negros para com os brancos. Então, a questão aqui, não vamos discutir raça de cor, branco, preto. Estamos falando sobre homem, coração humano, e isso precisa ser tratado. E essa parábola que Cristo conta a esse homem, esse texto que nós vamos ver hoje, é um texto maravilhoso para combater esse tipo de coisa. Combater esse pecado que assedia a igreja em todos os tempos. Então, quero ver só 2 pontos com vocês nessa noite. O primeiro ponto, irmãos, é que a religião legalista, prestem atenção, a religião legalista, ela é cúmplice do racismo. E mais uma vez, eu não quero aqui estigmatizar a questão do racismo de um branco para com o negro ou do negro para com o branco. Eu estou falando de racismo de qualquer espécie, porque na época de Jesus não havia racismo de branco para negro, já que as pessoas eram quase todas da mesma cor. O que eu quero dizer é que a religião legalista estimula qualquer tipo de racismo. Então nós vamos ver, irmãos, que o texto começa aí dizendo que o Senhor Jesus teve um encontro com como diz o texto, um doutor da lei, um intérprete da lei. Está aí no versículo de número 25, que era, o que era o intérprete da lei, né, que o texto diz aí, é o nome, era o doutor da lei, era um camarada que estudava a Torá, era o escriba, era aquele que conhecia muito bem o Antigo Testamento. E não pense aí que a ida dele a Jesus, né, que o texto diz, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, era para tentar extrair de Jesus um ensino que pudesse trazer paz ao seu coração. Não. Ele estava tentando colocar Cristo naquilo que a gente chama de pegadinha, naquilo que a gente chama de pesca de um erro teológico. A gente sabe que os fariseus, que eram esse grupo, né, dos quais faziam parte aí, os intérpretes da lei, eles sempre estavam atrás de Jesus para tentar encontrar nele uma fala que baseasse uma justificativa para matá-lo. E esse intérprete da lei era mais um deles. E ele tinha um único objetivo, o texto é claro, pôr Jesus à prova. Ele queria desmascarar Jesus, colocar Jesus como uma fraude. Era o único objetivo dele. E ele, como era comum daqueles homens, eles eram muito orgulhosos. O intérprete da lei, ele era orgulhoso pelo fato de ele conhecer a tradição oral dos judeus. Ele conhecia o Taná, ele conhecia o Talmud, ele conhecia o Mishnah, ele conhecia a tradição oral dos grandes rabinos. E ele era arrogante. Então, quando ele viu alguém que tinha uma sabedoria maior do que a dele, ele foi logo pôr a prova, porque Jesus era mais sábio que todos eles. Então, ele foi até Jesus para tentar pôr a prova. É aquela ideia, né? Vamos ver qual é desse cara. Deixa eu ver se esse daí conhece muito. E aí, ele vai fazer um exame teológico com Jesus. E a pergunta que ele faz nesse exame é: mestre, e veja, chamar de mestre não era uma fala que considerava Jesus como um mestre de verdade, era mais uma fala retórica, era um discurso retórico fútil, era mais ou menos uma zombaria. Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Mas o que vocês vão ver aí é que o mestre inverte o jogo. Ele é questionado, mas o Senhor Jesus Cristo inverte a pergunta no verso 26 e faz a seguinte pergunta a ele: o que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus sabia quem era aquele homem. Jesus sabia que aquele homem era um dito grande conhecedor da lei. Portanto, Jesus diz: olha, você não conhece muito bem? Me diga aí como é que está escrito na lei, me diga aí como é que você interpreta. E aí ele vai fazer citação da própria lei. Ele vai lá para Deuteronômio, capítulo 6, verso 5,
onde ele faz a citação na íntegra lá do texto que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E aqui nós vemos ele citando o texto na ipsis literis, na integralidade do texto. Estava cravado na mente dele. E aí ele também cita o texto de Levítico, capítulo 19, verso 18, que diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele conhecia a lei na ponta da língua. Agora perceba, ele sai da condição de alguém que testa para aquele que agora é testado. E aí, depois dele responder, Jesus pergunta, vê que a resposta dele é uma resposta boa, porque ele citou a lei, e citando a lei não tem para onde fugir. O Senhor Jesus Cristo diz para ele: olha, você respondeu certamente, você respondeu corretamente. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo fala o seguinte para ele. Ele não apenas elogia a resposta, ele diz o seguinte: faz isto que você falou aí, faz isto e você vai viver. Isso, irmãos, deve ter ofendido a consciência desse homem, porque ele agora estava com um problema, porque ele citou a lei, e como eu disse antes, a lei, ela não tem como ser reajustada. A lei, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra que racha o espírito do indivíduo no meio. Então, o problema aqui não era conhecer a palavra, porque esse homem conhecia muito bem. O problema dele era viver a palavra. O problema dele era viver a mensagem da Bíblia. E quando ele faz a citação da própria Bíblia, a consciência dele pesa. Por quê? Porque ele não vivia isso. Para o homem, ele só bastava conhecer, era o intérprete da lei. Ele caiu na própria armadilha dele. A resposta só confirmava aquilo que Jesus sempre ensinava. E se aquilo era verdade, aquele homem estava no problema, porque ele não vivia essa verdade. E aí é tanto que ele não vivia essa verdade que a gente vai ver o seguinte: o verso de número 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, ou seja, ele percebeu que ele caiu na armadilha que Jesus armou contra ele. Ele agora tenta se justificar e pergunta a Jesus: então me diz aí quem é o meu próximo? Irmãos, esse homem fez essa pergunta pela seguinte razão: porque para um intérprete da lei, um fariseu ou um judeu raiz, nem todo mundo era próximo dele, apenas alguns. Quem? O do povo dele. Nem todo mundo poderia ser alvo do seu amor, como ele mesmo diz aqui, lá no texto, no verso 27. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não vivia isso. Nem todo mundo era próximo dele. Algumas pessoas eram excluídas desse próximo. Então ele queria encontrar na palavra de Jesus, quando ele pergunta: então me diz quem é o meu próximo? Porque ele queria encontrar na palavra de Jesus uma brecha para tentar escorregar dessa armadilha. Irmãos, eu queria dizer o seguinte: que há muitas pessoas frustradas com a religião legalista, e com as pessoas legalistas, porque muitas delas fazem parte do problema da desigualdade e das divisões raciais. Eu disse mais uma vez, de qualquer espécie. Quantas vezes, eu já citei antes, os casos lá dos Estados Unidos, quantas vezes pessoas já usaram a sua visão teológica distorcida para fortalecer algum tipo de racismo e divisão social. São pessoas bem parecidas com esse homem que Jesus está aqui tratando no texto. Mas como é que se lida com esse tipo de problema? Com essa visão distorcida de tratar o próximo? Confrontando com a própria Escritura. Porque foi assim que Jesus fez logo ao ouvir a resposta que era correta. A resposta dele era correta. Jesus vai tentar ajudar esse homem a entender o preconceito dele. E aí Jesus conta uma parábola. O Evangelho de Lucas é cheio de parábolas. E ele conta aqui mais uma dessas parábolas que Jesus contou.
E aí Jesus vai contar um caso. O caso gira em torno da seguinte questão. Havia uma estrada, diz aí o texto, de Jerusalém para Jericó. E essa estrada, irmãos, ela historicamente, Jesus pega uma história do texto dele e coloca, no contexto regional dele, coloca nessa história. A estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada sinuosa, cheia de montanhas do lado do outro, cheia de cavernas, e ela era conhecida nos seus 28 quilômetros, que era o que se dizia que essa estrada tinha. Ela era conhecida por ser abrigo de bandidos. Os bandidos viviam naquelas cavernas que ficavam ali, eles se escondiam. Então, quando as pessoas passavam por aquela estrada, indo de uma cidade para outra, de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó, elas eram atacadas. E esses bandidos matavam as pessoas que passavam por ali para roubar. Então, Cristo conta a história de um homem que estava passando por ali e foi pego numa emboscada dessa. Esse homem foi pego, e diz o texto que, no verso de número 30, que quando ele caiu nas mãos desses salteadores, desses ladrões, diz que eles roubaram tudo, bateram bastante nele ao ponto de fazer vários ferimentos e tiraram tudo que ele tinha. Possivelmente deixaram ele nu, caído ali. E o texto diz, semi-morto. Esse homem estava prestes a morrer. Então Cristo conta essa história desse homem. Mas ele vai dizer que algumas pessoas passaram por aquela estrada. E ele vai primeiramente contar duas pessoas que passaram por essa estrada. Quem foram elas? A primeira delas está aí no verso 31. Um sacerdote. Diz o verso número 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de lá. O sacerdote, como nós conhecemos, ele era um homem, o alto oficial, o cerimonial religioso de Israel. Possivelmente esse homem estava vindo de Jerusalém, do templo, havia estado ali nos rituais, e quando ele vê aquele homem, ele pensou, esse homem já está morto. Então o que ele faz? Ele pula para o outro lado, porque ele lembrava no seu legalismo, naquela rigidez legal que ele tinha, que a lei dizia o quê? Que você não pode tocar em mortos. Mas ele nem conferiu, ele nem fez o favor de tocar naquele homem, ou de se aproximar para ver se aquele homem estava respirando ou não. Mas ele também pensou, olha, se eu passar muito tempo aqui, pode ser que me roubem. Então, sabe uma coisa? Deixa eu seguir meu rumo. E o texto diz que ele passa de largo. Ele pensou na sua pureza e na sua autopreservação física. Não se importou com ninguém, não se importou com aquele homem. O segundo homem que passa, está no verso número 32, o texto diz que semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também o homem, passou de largo. O levita era o auxiliar, era o assistente do sacerdote. Possivelmente também ele estava vindo de Jerusalém dos rituais. Ele que era tão dedicado ao templo, sabia muito bem o que devia fazer, mas havia esquecido do amor ao próximo. Também olhou, pensou nele mesmo e disse, olha, eu vou me contaminar, deixa eu seguir meu rumo. E ele deixa o homem sangrando ali lentamente, prestes a morrer. Eu queria mostrar para vocês que a acusação que Cristo faz aqui, irmãos, é forte, porque ele está acusando a elite religiosa de Israel como a grande propagadora de racismo, de preconceito, de ódio ao seu próximo. Aqueles dois homens apenas olharam para aquele homem que estava em extrema necessidade, não se importaram em ajudar aquele homem. Eles estavam apenas preocupados com a religião deles. A religião que girava em torno apenas do mero desempenho, ou seja, eu tenho que seguir à risca aquelas regrinhas para ser salvo. Então, eu não quero me importar com esse indivíduo. Eles tinham que preservar o seu status, os seus privilégios.
E essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro nessa noite, irmãos. Quantas vezes a igreja se omitiu para a escravidão indígena, a escravidão negra, mas ao contrário a incentivou? Quantas vezes a igreja deixou de cumprir o seu papel social resultante desses males? Quantas vezes? A gente aqui no Brasil tem um mal que carrega por conta depois da escravidão, ficou uma multidão de negros espalhados pelo Brasil e pelo interiorzão aí do Brasil, sem qualquer auxílio. Só disseram para eles: olha, agora vocês estão livres. E eles não tiveram qualquer auxílio, qualquer suporte, e a igreja apenas virou a cara, viu os que estavam morrendo e fez que não os viu. Quantas vezes a igreja não avançou para lugares em que ela deveria pregar o evangelho e ela apenas identificou ali pessoas indignas, impuras de ouvirem a pregação e os relegou ao esquecimento? Quantas pessoas ainda sofrem com a indiferença da igreja por se omitir essas mazelas dos nossos dias? Quanta gente se frustrou, irmãos, com o fato do legalismo religioso ter contribuído a alimentar o preconceito, a desarmonia social. Cristo também está indignado com isso. O texto mostra isso. Quando Cristo olha para os grandes religiosos do seu dia, acusa eles como os grandes propagadores disso, ele está indignado também com aqueles que se indignam. Então, irmãos, primeira coisa que eu queria deixar, como eu disse para vocês, primeiro ponto é que a religião legalista é cúmplice do erro, do pecado, do racismo. E a segunda e última coisa que eu queria deixar para nós nessa noite é que conhecer a Deus acaba com esse tipo de diferença. E aí eu quero ver a terceira pessoa que é apontada por Jesus Cristo. Mas antes de ir para o terceiro indivíduo que Cristo vai citar, no verso 33, eu fico pensando naquele homem que estava conversando com Jesus, o intérprete da lei. Ele deve ter pensado: meu Deus, com quem eu vim conversar? Eu vim conversar logo com esse camarada que está me dando aqui uma surra, que está mostrando para mim coisas que eu não queria ouvir, está falando coisas que eu não queria ouvir. Mas se ele estava achando Jesus duro, ele vai ver que Jesus é mais duro ainda. Porque Jesus Cristo, no verso 33, vai citar uma pessoa que vai cuidar daquela vítima. Mas a pessoa não era uma pessoa que o intérprete da lei gostaria nem de pensar, ouvir falar. Que era o seguinte, o verso 33 diz: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, se compadeceu dele. Irmãos, talvez esse intérprete da lei deve ter pensado assim: olha, ele vai chegar agora no terceiro e ele vai citar a mim como salvador aqui. Mas aí o intérprete da lei foi lá e salvou o indivíduo. Não. O que salvou foi o samaritano. Imagina como deve ter doído nos ouvidos desse homem ter ouvido a palavra samaritano. Os irmãos lembram quem era o samaritano? O samaritano era aquele primo do judeu que era impuro. A antiga, a velha nação do norte de Israel, que se misturou, foi para o cativeiro, foi misturada, e quando eles retornaram ali para o território, eles já voltaram misturados. Então os samaritanos nunca eram bem vistos pelos judeus, que foram aqueles que foram levados para a Babilônia e que voltaram puros racialmente. Então eles sempre olhavam para os samaritanos como cães, como imundos, como animais. Eles nem passavam por dentro do território da Samaria, porque passar para eles já era indigno. Um judeu, quando queria chegar ao norte de Israel, ele tinha que passar no meio. Então o que ele fazia? Ele ia nas beiradas do território, porque ele não queria passar no meio de Samaria, porque para ele poderia se contaminar. Então, irmãos, Jesus Cristo diz que é esse homem que vai lá e cuida daquele indivíduo. E aí Jesus Cristo fala que esse homem, o samaritano, cuida do homem de uma maneira magnífica.
significa? Porque diz o texto que ele se achega ao homem, ele toca nas feridas do homem, ele pega óleo e vinho, ou seja, dois elementos provavelmente muito caros que esse homem tinha ali no seu alforje, na sua bolsa. Ele pega, derrama nas feridas do homem, ele derrama nas feridas do camarada ali, cuida daquelas chagas. Ele depois pega aquele homem com seus próprios braços, coloca em cima do seu animal. Provavelmente ele deixou o homem só em cima do animal e seguiu a pé e levou o homem até uma pousada. E chegando lá, diz o texto que ele trata do homem, cuida dele a noite inteira, porque diz o verso 35 que no dia seguinte, ou seja, ele passou a noite toda com o homem, talvez cuidando dele, talvez mexendo em suas feridas. E aí no outro dia, ele tira 2 denários, que naquela época era um dinheiro tremendo, significava aí mais ou menos um período de 2 semanas de cuidado, e dá ao dono da pousada. E diz assim: olha, cuida desse homem aí, está aqui o dinheiro, cuida dele. E ele diz mais: se alguma coisa você gastar com o cuidado desse homem, me avisa, coloca na minha conta aí, quando eu voltar eu vou pagar tudo que tiver de mim. Eu vou pagar tudo. Irmãos, veja o que esse homem que é colocado por Jesus faz por esse que era o seu próximo. Ele faz aquilo que era o que ele gostaria que fizesse com ele. Ele se coloca na condição do outro. Ele pega os seus recursos e coloca tudo à disposição daquele homem, um homem que ele não conhecia, ele não sabia quem era, e cuida dele como se fosse uma pessoa que ele conhecia muito bem. Ele não era um estranho apenas, era o seu próximo. E aí, lembra da pergunta: quem é o meu próximo? Está aí a resposta dada por Jesus. Imagina aquele intérprete da lei ouvindo que aquele homem moribundo era o próximo, e que também o bom samaritano, sim, ele era também o próximo dele. E aí Jesus Cristo faz uma pergunta que é de arrebentar, é uma pergunta que é definitiva. No verso número 36 diz assim: agora me diz aí, qual desses 3 se parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual deles? Agora a gente imagina o intérprete da lei trincando os dentes, mordendo a própria boca e dizendo: o que usou de misericórdia para comigo. Ele não tinha como fugir, ele não tinha como deixar de analisar o caso e dizer: de fato, esse foi o que cumpriu aquilo que eu tinha dito lá que era para fazer, o que a lei dizia para fazer. E agora Jesus mais uma vez diz: pois é, vai e procede tu de igual modo, faz a mesma coisa que esse homem fez. Irmãos, veja como Cristo trata a questão. Ele pega a própria lei e expõe ela na prática. Ele coloca a lei na prática. Ele coloca ela de uma maneira ativa, não apenas como um símbolo retórico que você guarda na cabeça. Ele diz assim: olha, vamos ver na prática, vamos lá, tá certo, esse caso, esse outro, e aí esse outro, qual dos 3? O que fez, o que praticou? Irmãos, estar em um relacionamento com Deus significa também mostrar um relacionamento correto com o próximo. Você não pode ter um sem o outro. O sacerdote e o levita, as elites religiosas que deveriam estar corretas diante de Deus, demonstravam quão longe eles estavam, por quê? Porque eles não ajudavam aquele que estava caído. E o que Cristo fala era uma realidade, porque provavelmente ele deve ter ouvido falar de muitos casos como aquele, onde um judeu tão tradicional olhava para alguém caído e dizia: não me importo,
Já o samaritano, o candidato mais improvável para quem ama a Deus, e o próximo é usado como um exemplo daquilo que deveria ser feito. Jesus está dizendo, irmãos, a esse estudioso da Bíblia ou da lei, que ele precisava aprender com um samaritano, aprender com ele a fazer aquilo que ele dizia conhecer muito bem. Então, o fato dele conhecer aquela verdade, expressa no verso 27, era algo muito positivo. Sim, é algo que a gente elogia. Quem conhece? Mas e a prática? Isso não é o bastante. Precisa de prática. Quando Jesus diz ao intérprete da lei que ele deveria fazer o mesmo que o samaritano, ele está convocando a uma mudança radical de perspectiva. Não apenas sobre quem era o seu próximo, mas sobre o que significa conhecer e amar a Deus. Porque aqueles dois mandamentos que estão no verso 27, eles estão conectados, eles não se desamarram. Porque eles são uma reflexão daquilo que está na própria lei, no decálogo. Os 4 primeiros mandamentos falam sobre amar a Deus, e os 6 seguintes falam sobre amar o próximo. Então isso é lei. Quem não cumpre está quebrando uma ordem de Deus. Quando Jesus confronta esse homem, ele não está ofertando aqui mera religião, ele está mostrando como é ter um relacionamento certo com Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, nessa noite dizendo o seguinte, que Jesus pratica o que ele prega, e é isso que a gente deve aprender com Jesus. Mas como assim? Porque Jesus, num certo sentido, ele é o nosso bom samaritano. Porque nós éramos aquele homem jogado, desamparado, indigente, quebrado ali, largado na beira da estrada. E Jesus nos encontrou, não nos deixou, curou as nossas feridas, usou aquilo que era de mais precioso para si mesmo, que era a sua própria vida, para nos salvar. Na cruz ele deu o que era mais caro, ele pagou o preço mais caro. Ele pagou com a sua vida, e quando você confia em Jesus, você finalmente se relaciona com Deus, e esses velhos muros caem. Então aí você atina e pensa, sim, é dessa maneira que eu devo viver. Então, meus irmãos, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês nessa noite. Com aqueles que são diferentes, a gente aprende com eles, a gente serve a eles, a gente se torna misericordiosos com eles. É disso que a gente precisa. Nós precisamos nos tornar bons samaritanos, como o próprio Senhor Jesus foi um bom samaritano para com aqueles que não tinham razão alguma para receber nada dele. Pelo contrário, os odiou. O odiou. Não apenas a religião, mas de fato Jesus Cristo. Nós devemos sim guardar na nossa mente a mensagem da palavra de Deus, como esse intérprete da lei, guardar sim, mas não apenas ser de palavra, mas de vida, prática. E aí esse muro de Berlim, lembra? O muro de Berlim que caiu lá em 1989, vários existem até hoje no mundo, na nossa sociedade, e se a igreja até hoje continua sendo uma barreira, um empecilho para que as pessoas avancem a Jesus Cristo, isso é algo muito, muito negativo, e essa igreja ou esse crente vai se encontrar com Deus e vai ter que prestar contas. Então espero que os irmãos vivam essa verdade que Cristo Jesus nos ensina nessa palavra, nessa noite, que sejamos bons samaritanos com o nosso próximo, e é assim que nós de fato aprendemos a lutar, a quebrar todo e qualquer jugo racial. Amém. Meus irmãos, eu quero nesse instante já partir para o final deste culto ao Senhor. Eu quero convidar vocês para nós cantarmos juntos o hino de número 178, hino 178. Vamos cantar ao Senhor esse hino que tem o título hino 178.
que tem o título A Excelência do Amor. Cantemos ao Senhor, você que está em casa, os irmãos que estão aqui nessa noite nos dando auxílio, cantemos ao Senhor nesse momento. Vamos orar nesse momento, irmãos, para concluir esse culto ao nosso Senhor Deus nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade tão boa que Tu nos deste de cultuar a Ti, ó Deus, nessa noite. Agradecemos, Pai, porque iniciamos essa semana na Tua presença. Isto é algo que nós devemos agradecer a Ti mais uma vez. E continuarmos, Pai, vivendo na Tua palavra. Senhor, nós aprendemos nessa noite que apenas vivendo como Jesus é que nós, de fato, seremos aqueles que mostram o amor e a misericórdia ao próximo. Da mesma maneira como Cristo um dia se apiedou de nós, olhou para nós, nosso estado de miséria, caídos, mortos em nossos delitos e pecados, e se colocou na nossa condição e morreu por nós, entregou a sua vida por nós, é que nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a mesma condição para com aqueles que precisam. Senhor Deus,
nós vivemos em um mundo dividido por questões de raça, de gênero, de cultura, de pensamentos, ideias, mas que nós, ó Deus, povo teu, a igreja, não venha enveredar por esse mesmo caminho. Que nós venhamos a ser uma igreja multiétnica, multicultural, uma igreja que, de fato, ama o próximo como ela gostaria de ser amada. Senhor, se há no meio do teu povo, no meio dos crentes, espalhados pela face da terra, alguém que em algum momento agiu de maneira a humilhar o próximo por conta de alguma condição sua, seja ela qual for, que o Senhor o perdoe, toque no seu coração e o faça se arrepender, e que nós sejamos dispostos a lutar pela causa de Jesus, que diz que nós devemos amar aquele que para muitos deve ser odiado. Nos ajuda, Senhor, nos perdoa, nos faz ter um coração mais parecido com o coração do Teu Filho, o nosso Salvador. É em nome dEle que nós te pedimos por tudo isso nesse instante. Amém. Recebam a bênção, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor estejam hoje por sobre vós e para todo sempre. Amém. Eu queria concluir o trabalho dessa noite desejando uma ótima semana para todos os irmãos, que vocês vivam a palavra de Cristo no cotidiano de vocês, e que Deus abençoe vocês e guie o coração de vocês em tudo. Eu queria, nesse momento, trazer algumas palavras aqui. Primeiramente, dizer que eu agradeço aqui aos irmãos que estão aqui comigo hoje, me auxiliando, uma equipe que foi preparada aí para auxiliar não apenas a mim, mas a igreja, né? Os irmãos estão fazendo isso pela igreja, porque a gente está tentando se aperfeiçoar para tentar fazer com que as nossas lives, o culto, ele consiga alcançar todos da melhor forma. A gente já teve momentos melhores, né? Como hoje, eu acredito que foi um bom momento dessas lives que nós temos feito, mas também tivemos alguns momentos de dificuldades, né? Em outras lives, puxa cabo para cá, né?
não pega bem o áudio, aquela coisa toda, mas eu acho que nós estamos melhorando e eu quero agradecer a todos os irmãos, agradecer os irmãos do louvor, né, o Vitor, a Lucia e a Mari, que vieram até aqui para nos auxiliar, né, e isso é muito bom, né, eu acho que a gente tem um clima mais vivo, né, de culto ao Senhor. Então vocês estão tendo esse privilégio, né, de se aproximar mais daquilo que a gente tinha há meses atrás. Então, essa primeira palavra, né, eu agradeço os irmãos por tudo, né, pelo auxílio. E eu também quero dizer trazer uma informação em relação às ideias que nós estamos tendo aqui na nossa igreja com relação à possibilidade de reabertura. Nós, do Conselho, estivemos pensando, conversando bastante, refletindo sobre o caminho que a gente precisa tomar, e a gente estabeleceu uma data. A gente estabeleceu a data do dia 25, né, Jé? Não nesse próximo domingo, no outro domingo, nós vamos reabrir. Né? Estamos pensando, né? Estamos buscando caminhar para esse sentido. Mas, de qual maneira? Ainda estamos ajustando tudo, irmãos. Eu quero ser breve para não ser... deixar de passar alguma informação que eu acho que precisa ser passada de maneira bem dada, né? As informações bem dadas, bem informadas. Então, eu não quero me antecipar antes das decisões que a gente ainda precisa tomar. Mas a nossa decisão, ela visa o desejo da comunidade dentro das suas condições. Claro que a gente não vai aqui buscar de maneira alguma, isso eu já antecipo, a gente não vai buscar de maneira alguma encher a igreja ao ponto de acumular pessoas para ser foco de transmissão, né, de vírus, de doença alguma. A gente vai buscar todos os recursos sanitários para que a igreja seja bem zelada, né, não passe pelo risco de alguém chegar aqui e se infectar porque alguém tocou. Não, a gente já está pensando nisso. As pessoas que estão em grupo de risco, a gente vai orientar em nome de Jesus que não venham, porque é um risco muito grande. Então, nós não vamos brincar com isso, nós vamos dizer, irmãos, por favor, zele pela sua vida. Eu acho que pela live, as lives estão funcionando, então assim, de qualquer forma, eu acho que é a primeira palavra que eu tenho a dar, e nós vamos avançar nesse sentido. Claro que nós vamos ter detalhes, vamos especificar muito bem tudo, dar detalhes de tudo, então eu vou deixar para que, depois de termos discutido tudo de maneira pormenorizada, eu passo para os irmãos, viu? Então é esse o aviso que eu queria dar em relação à possibilidade de abertura. Então, daqui a 2 semanas, estejam orando, né? O aviso é no sentido de pedir que os irmãos orem para que a gente possa alcançar esse objetivo, né? E eu queria também pedir que os irmãos orem por aqueles que estão na linha de frente, Lucy, né? Graças a Deus ela está bem, né? Foi infectada, mas passou pelo período de quarentena dela, de recuperação, está bem, a gente fica feliz. E de outras pessoas que estão trabalhando, né? A Camila também trabalha e com a enfermagem, e ela estava falando para a gente hoje sobre os riscos que ela está correndo, porque na empresa lá ela está tendo muitos casos, né? Está tendo que lidar com pessoas com casos já concretos, né? Temos a Vilma, né? Nós temos a Gabriela também, né? Que está trabalhando. Então, irmãos, o pessoal da live do Instagram, nós vamos acabar agora, viu? Então, se quiserem migrar para o YouTube para me terminar as informações, beleza. Então, com os irmãos do YouTube, né, dirigindo a vocês, queria dizer que orem por essas pessoas. Orem por aqueles que estão infectados, doentes, para que também a igreja, nós não tenhamos mais casos de pessoas doentes, de qualquer forma, não apenas a respeito do Covid-19, mas também de qualquer outra doença. E eu peço aos irmãos que orem mais uma vez, como nós oramos pela manhã, pela família do presbítero Walter, uma pessoa muito querida para mim, né? Hoje foi um dia muito difícil, eu digo para os irmãos, não foi fácil nem um pouco.
o laço que eu tenho com essa família é muito forte. Vocês não têm ideia. É muito forte. Então, um dia de muita reflexão, de lembranças, de memórias da minha vida, né, da minha história com Cristo, porque essa família foi fundamental assim, para eu conhecer a Cristo, né, na relação que eu tenho, principalmente, que eu desenvolvi com os três filhos mais novos dele, e Deus o tomou. Então, hoje ele está na glória, já está no descanso, mas orem pela família, pela esposa, Dona Jó, que está provavelmente muito arrasada, os filhos, os 8 filhos, o seu Walter deixou 8 filhos, né? Então, orem por esses filhos e que Deus console, né, os corações que estão enlutados nesse dia, certo? E, irmãos, aquele aviso que eu dei pela manhã também em relação à instituição, o abrigo que nós estamos ajudando. Os irmãos que quiserem ajudar, entrem em contato, seja de qualquer forma. Hoje à tarde mesmo, teve uma irmã nossa que entrou em contato querendo ofertar itens de cama, né? Uma cama e um sofá. Então a gente vai até mesmo entrar em contato para saber se eles estão precisando e a gente deixar eles. Então, os irmãos estão se mobilizando. Quem puder ajudar, nós vamos ficar muito felizes, viu? Cumprindo aquilo que a gente pregou até mesmo nessa noite. Viu? Boa noite, que Deus abençoe vocês e ótima semana. E aos visitantes, bem-vindos na próxima oportunidade que tivermos a live aqui. Nós vamos ficar muito felizes com a presença de vocês. Viu? Então é isso. Tchau, tchau. Até quinta-feira, mais uma vez, às 20 horas, na nossa live. Boa noite a todos. Ótima semana, irmãos.